muito bem-vindos aí. Hoje nós fazemos aí a semana do fisioterapeuta, do fisioterapeuta de sucesso. Afinal de contas, a partir de um certo momento, né, na vida, como bom cientista, eu aprendo que ciência só é feita se você transmite o seu recado, você deixa algum legado, né? E para as pessoas, né? Para as pessoas que estão aí. E, claro, se a gente for falar de sucesso, depende muito, né? O que você quer dizer com sucesso? Sucesso é o que? É fama? É oportunidade? É financeiro, né? O que tipo de sucesso, né? E depende, né? Eu realmente gosto, né? Gostei da minha trajetória, queria dividir um pouco aqui com vocês, né? Porque cada um de vocês deve ter tido uma, uma- um trajeto aí e na fisioterapia, né? Claro, estou falando para fisioterapeuta, mas em qualquer um dos, dos modelos, né? De negócio, em qualquer tipo de segmento, você pode ter tido caminhos diferentes para o sucesso, né? Eu não gosto de pautar só o sucesso, né, dizendo que é remuneração, porque também é remuneração, mas tem tantas outras coisas, né? É tão gostoso você ver uma pessoa que entrou no seu consultório, na sua clínica, e fala, puxa, que legal, né? Que bom que eu encontrei, né? Te encontrei aqui, que bom que eu consegui encontrar a solução para o meu problema, né? Para um problema que, enfim, né? Eu não encontrei em outros lugares. Isso é muito gostoso, isso é muito legal, né? E sabe, eu quero até lembrar um pouquinho da minha formatura, né? Eu me formei há 23 anos atrás, né? Mais ou menos há 25 na área, porque na época eu me formei em Marília, né? Mas quando eu estava ali para o segundo, terceiro ano, eu já tinha estudado algumas coisas, né? Não só na parte emocional, na parte psicoemocional, e também, mas também tinha estudado a parte de medicina chinesa, né? Então estava começando ali a lidar com algumas questões emocionais. E isso por quê? Nossa, mas por que questões emocionais? Você fez fisioterapia? Sim, eu estudei, né, fisioterapia, minha formação foi em fisioterapia, mas muito antes, né? Então preciso dar uns passinhos atrás, mas só alguns passinhos, tá? Eu percebia que era muito fácil eu me colocar me transpor, né, no universo das pessoas. Isso quando era muito jovem, né, aí adolescente, 10, 11, 12 anos. E eu começava a compreender a pessoa no universo dela, sabe? E eu comecei a perceber que eu sacava essa pessoa ia falando, parecia que eu estava entendendo o que essa pessoa queria falar comigo, né? Qual seria a próxima coisa que ela iria falar. E eu sacava tanto o universo emocional da pessoa que muitas vezes eu pensava que a pessoa também estivesse percebendo algumas coisas em mim. E com o tempo eu fui vendo que não, que algumas pessoas tinham essa facilidade, outras não, né? Mas eu percebia também que algumas pessoas podiam treinar isso, né? Treinar essas percepções e começar a sacar coisas no universo do outro, só de estar perto, né? E eu tenho certeza que você já teve um dia desses, né? Em que você olhou a pessoa de longe, já conhecendo a pessoa e falou assim, puxa, essa pessoa, nossa, como ela tá feliz hoje, ou então, ó, hoje ela não deve estar muito bem, né? Olhando de longe, ou muitas vezes pela voz no telefone, e eram coisas que eram treináveis, né? E depois de um certo tempo, eu comecei a treinar isso na minha vida, comecei a treinar profissionais que estavam do meu lado ali, pessoas que queriam entender um pouco mais, né? A gente conseguia falar um pouco mais sobre isso com certas pessoas e comecei a perceber que isso também era treinável, né? Esse tipo de percepção de como está o mundo emocional da pessoa era treinável, mas ao mesmo tempo eu precisei me ajustar muito antes para estar também no meio das pessoas, porque você imagina, né? Se você tem uma certa facilidade de estar no mundo emocional do outro, você está ali junto com 10, 15, 20, 50 pessoas. Para você se confundir, se misturar ali no mundo emocional de todas as pessoas, né? Muitas vezes a pessoa falou, né, aquela questão da influência, sabe? A gente nunca acha que é suscetível, né? E eu precisei encarar isso rápido, né? Antes de entrar na fisioterapia, precisei encarar isso rápido, né? Assim, na minha vida. Falar, olha, eu realmente estou suscetível a uma série de coisas. As pessoas vêm, me falam algumas coisas
e eu deixo aquilo entrar. Muitas vezes a pessoa contando, né, sobre um filme, uma cena, alguma coisa, parecia que eu estava ali dentro, e isso é o nosso poder de impressão. Depois é que eu fui saber o que era o poder de impressão, como trabalhar com ele, como lidar com ele, e por isso que eu falo, né, gente, eu fui meu primeiro cliente já nessa esfera, né, entendendo, fazendo aquela fisioterapia, né, de dentro para fora. Eu já fui me entendendo emocionalmente, já fui meu primeiro cliente, né? E logo depois vieram outros entendimentos, né? Aí fui fazer vários cursos, vários desenvolvimentos nessa parte emocional. Fui estudar, né, medicina chinesa, auriculoterapia. Então, assim, quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, eu já tinha sido meu cliente emocionalmente, eu já estava ali, eu tinha sido autodidata em uma série de estudos. E começou para mim ser muito fácil, né? Perceber o corpo nesse contexto inteiro, né? Não só o corpo, mas a parte energética, a parte emocional. E para mim, então, era muito fácil perceber que, por exemplo, como eu sabia que cada órgão nosso, né, na medicina chinesa eles explicam isso, cada órgão é envolvido com alguma emoção. Então, assim, um exemplo, né? Os rins têm a ver com insegurança, com os nossos medos, assim como o fígado tem a ver com as nossas irritações, com a nossa raiva. E também eles tinham tecidos secundários, né? Então todo mundo que hoje, né? Hoje eu sei que todo mundo que tem problema no fígado tem a ver com dor muscular, né? E isso teve muita importância na minha vida como fisioterapeuta. Então, quando eu fui fazer minha faculdade lá em Marília, eu era monitor de anatomia, né? Sempre gostei muito dessa área de anatomia. Depois me desenvolvi, sempre fazia, né? Todos os anos a gente fazia ali as provas para ser monitor. E então foi muito fantástico, assim, entender esse mundo da anatomia já acoplado, associado com essa parte de medicina chinesa. Já sabia até os pontos, né? Tava no segundo, terceiro ano, pessoal de Marília, né? Que falei para eles hoje que a gente ia começar, eles ficaram todos empolgados aí. Com certeza daqui a pouco muitos não podem estar aqui presentes, mas eu sei que depois eles vão ver a live aí. E eles falam: puxa, Marinho, lembra que você atendia a gente, né, com auriculoterapia? Então eu já começava a atender as pessoas com acupuntura, com auriculoterapia, que foi minha primeira formação, assim, antes de ser fisioterapeuta. E aí, o que acontece? A gente foi embasando, né, esse estudo. Eu fui facilmente embasando esse estudo na anatomia associada à medicina chinesa. Tinha vários professores que trabalhavam com quiropraxia, com osteopatia, né? Depois que eu me formei também em fisioterapia, eu já fui migrando, né, para naturopatia, para quiropraxia, e logo depois também fui fazendo formações em osteopatia, em técnicas manipulativas, e eu comecei a me apaixonar por essa área, né? E hoje, né, eu formei um método próprio, né, que é baseado nas técnicas de terapias manipulativas, né, baseadas aí na quiropraxia, na osteopatia, associados à medicina chinesa e às terapias metafísicas. Então, assim, é muito legal a gente conseguir olhar para o ser humano, né, como um todo. Como um todo. Todo mundo fala que a gente olha de forma holística, olha como um todo, mas será? Muitas vezes você vê, o dentista olha pra gente como se fosse uma boca andando. Aí o ortopedista olha pra gente como se fosse um músculo, um osso inflamado, né? E se você olhar se você perceber o ginecologista, né? É como se fosse, ele olha para a pessoa como se fosse um útero andando, né? O otorrino como se fosse o sistema labiríntico, ouvido ali, o sistema estomatognático andando. E falta esse profissional, né, que olhe para o organismo todo, né, enquanto funcional, né? Porque quando a gente vai tratar uma inflamação, tenho certeza, né? Nem me diga que não. A gente já vai direto ali na inflamação. Já se pegou nisso? Pois é. Eu hoje percebo assim, terapeuta de sucesso, fisioterapeuta de sucesso, hoje para mim é aquela pessoa que está posicionada a olhar para o paciente como
realmente como um ser integral funcionando, né? É que assim, existem termos que são marginalizados, né? Ah, eu faço terapias integrativas, né? Ah, eu vejo o todo, já virou jargão. Mas de fato, se você começar a usar o simples, por exemplo, a anatomia, a fisiologia, a cinesiologia, e unir com alguns conhecimentos, né? Não que você precise fazer outras formações ou psicologia, alguma coisa assim, mas é muito interessante você começar a entender do todo, né? Você vê um nutricionista que atende a pessoa, né, o profissional, considerando esse todo, é muito mais interessante, né? E hoje, né, eu montei aí um método, que é uma franquia, para fisioterapeutas que consideram, né, esse organismo como um todo, né? Então, quando a pessoa tem um desequilíbrio físico, né, a gente utiliza a parte física das terapias manipulativas, mas quando existe um problema energético, ou a pessoa não está conseguindo dormir, ou por uma dissintonia em alguma parte, né, metabólica, gastrointestinal, hormonal, enzimática, nós temos ali a medicina chinesa, a acupuntura e outras técnicas, né, ventosa terapia, mas com o olhar da medicina chinesa. E quando a pessoa ali está com tudo equilibrado para fazer um bom tratamento físico, mas o emocional, ela está num momento de vida em que o emocional não deixa isso acontecer, a gente precisa ter as percepções avançadas, né? O que eu chamo de percepções avançadas dentro daquele entendimento, dentro daquele raciocínio em que você precisa ajudar o seu paciente fisicamente, mas existem os outros pedestais. E os outros pedestais, gente, a gente não aprendeu na faculdade, né? Então, a gente precisa de alguém para dar alguns toques para a gente. Pelo menos se isso é treinável, né? Se essa parte do entendimento das percepções avançadas são treináveis, que a gente aprenda também essa outra parte, né? Imagine um profissional qualquer, eu estou falando de fisioterapia, mas imagine um profissional qualquer que entre aí na sua casa, né? Isso eu estou falando porque aconteceu na minha casa, né? E ele nota que os canos da sua casa, o encanamento da sua casa está com uma pressão muito baixa. Sim, então aí você coloca um dispositivo para aumentar a pressão da sua casa e ele troca esse dispositivo e vai embora. E você fala, puxa, que legal, que bom. Só que o que acontece? Você acaba tendo na sua casa toda vazamento. Por quê? Porque forçou todo o encanamento, né? E você vai conversar com o profissional e falar, não, agora já fiz, agora já fiz esse tipo de atuação. Sim, isso não é um raciocínio top, né? Eu falo, isso não é um raciocínio Saba. Por quê? Porque o terapeuta Saba hoje ele está muito mais posicionado, né? Como um profissional, aquele terapeuta da família, como era o médico da família, que transitava por todas as especialidades e fala, não, eu talvez não tenha todos os predicados aqui para te ajudar, mas eu sei como te encaminhar para uma cura. Se não está comigo, a solução está com aquele profissional, e ele indica, e ele encaminha, ou então ele tem pelo menos um arsenal de técnicas, né? Então, como depois a gente começa a perceber que existem profissionais que chegam até a sua residência, aí, no caso do encanador, e falam, olha, seu Mário, eu vou fazer esses trabalhos, realmente eu preciso trocar esse dispositivo, mas depois eu vou acompanhar o senhor para ver em qual outro ponto, né, vai ter um vazamento, tá? Então eu acho que isso sim se aproxima muito da maneira Saba de pensar, de atuar, né? E lógico, talvez você nunca seja um franqueado meu, talvez você não faça o curso Saba ou não participe da franquia Saba, mas eu gostaria de partilhar aqui, né? Por que a gente está fazendo essa jornada do fisioterapeuta de sucesso? Porque acho que depois de um tempo, né, o que a gente é gostoso para a gente é partilhar, né, como ciência, né? A ciência é deixar um legado, passar um conhecimento que outra pessoa também pode utilizar. E você pode estar aí do outro lado, né? Do outro lado, não sei, do país, do estado, e pode utilizar, né, algum programa, né, que é parecido com um modo Saba de pensar. Por que não? Né? Por que não? Então, assim, é muito gostoso, né, a gente receber os testemunhos de pessoas que vêm e falam, e mais gostoso do que isso é ver que você tem a agenda repleta, que você tem respaldo de outros profissionais da área, né? Melhor do que receber um testemunho é receber um testemunho de quem entende.
Então, assim, de colegas fisioterapeutas, de colegas que são dentistas e trabalham junto conosco em casos em que eles mandam pacientes para nós, médicos que também são pacientes nossos e falam, puxa, olha, eu já fui a outros colegas e que legal eu ter conseguido esse resultado aí contigo, né? Então a gente fica muito contente com isso, né? Desde o início ali da faculdade, eu sempre ouvi falar, né, que a fisioterapia não era uma profissão promissora. Olha, a profissão promissora é, por exemplo, tecnologia da informação. E a gente está vendo, né, que realmente a tecnologia da informação, a gente só está se falando por conta dessa tecnologia, que a gente talvez nem fosse imaginar, né, um tempo atrás, que ela fosse chegar tão na frente assim, não é mesmo, pessoal? Mas hoje já se fala que tem alguns profissionais da área de medicina, de perícia ou até mesmo de advocacia que podem ser substituídos pela robótica, né? Não sou eu que estou falando isso, vocês já devem estar acompanhando isso. Então, por exemplo, qual é a fase tal de uma inflamação, de uma doença de vias aéreas, né? De repente, se a gente coloca isso num computador inteligente lá no Watson, né? Ele te dá a resposta. Então, talvez algumas dessas profissões, se ela for realmente muito quadrada, né? Ou então qual é o artigo da lei tal, né? Do parágrafo tal dessa ementa ou dessa lei. Então, pode ser que realmente algumas profissões sejam aí substituídas e eu não vejo, né, que a fisioterapia vá por esse caminho, porque existe muita sensibilidade. Seja você fisioterapeuta na área que for, dificilmente nosso trabalho vai ser substituído. Sim, é claro, eu sei, tem sempre aqueles profissionais, né, da nossa área que trabalham de uma maneira mais cartesiana e aí talvez para essas pessoas tenham menos oportunidades, né? Porque a oportunidade ela é uma questão de abundância, né? Na vida foram feitas oportunidades para muita gente, mas tem pessoas que têm mais facilidade e têm mais, vamos dizer assim, eles conseguem olhar, né, para outros horizontes de uma maneira mais clara e mais fácil. E tem outras pessoas que não, que querem continuar pensando ou querem continuar vendo, né, se olhando com escassez, né, com aquele sentimento de escassez. A gente fala de crença, né? Crença também foi um termo que já foi muito marginalizado. Tem muita gente que acha que crença é aquilo que você acredita, né? Como faz mais de 30 anos que eu estudo isso, né? Tem 33 anos que eu estudo, desde os meus 12, né? Eu fui meu primeiro cliente, então eu me sinto à vontade para dizer que não. Muitas vezes você acredita em muitas coisas que não é sua crença. Por exemplo, você acredita que a oportunidade é para todos, que todo mundo pode se destacar, né? Mas quando chega a sua vez de fazer aquilo, muitas vezes você não acredita, muitas vezes você largou. Quantas vezes você largou você na mão, hein? Fala aqui pro tio. Eu tenho certeza. Algumas vezes estava entre você e mais uma pessoa para disputar aquele campeonato. Falando de campeonato, eu já vou dar uma dica já para vocês, que eu faço alguns esportes aí, né? Desde dança de salão. Eu vou bater um papo a respeito disso com vocês. Mas assim, o sucesso, né? A gente está falando do sucesso profissional. O que seria o sucesso profissional? Em cada área pode se dizer de uma maneira, né? Mas o sucesso realmente, eu acredito que o sucesso seja para todos. Mas e você se coloca no merecimento do sucesso? Ou será que algumas vezes você se deixou na mão? Eu vou te falar do campeonato, né? Eu sou faixa preta, 3º grau da faixa preta, né? De Kung Fu. E nos campeonatos, nossa, tem coisa que não adianta, né? Faixa preta, tem coisa que a gente só fala para faixa preta, é coisa que o faixa branca não vai entender. Não é preconceito, não é discriminação. Então a gente compartilha. Por quê? Porque aquela tensão do campeonato, realmente, quem nunca entrou no campeonato, e também tem faixa preta que é faixa preta e nunca entrou no tatame, nunca enfrentou o seu medo. Seja ele uma apresentação com uma arma que ele vai fazer ali, né? São armas brancas, né? Que a gente faz ali no Kung Fu, bastão, tchaco, lança, tem várias apresentações, né? Várias armas complexas aqui, não vou dizer o nome, mas e tem também as lutas, né? O enfrentamento.
Será que eu tenho uma foto aqui para colocar para vocês? Tem uma foto aqui que eu estava lutando. Será que eu consigo projetar a tela? Aproveitar e falar oi pro pessoal. Oi, Isa, tudo bem, querida? Oi, Isa. Lismara, Pedro, Helena Caparica. Não consigo ver todos, pessoal, se eu colocar a mão aqui, mas eu vi. Felícia entrou. Vilmar. Tudo bem, pessoal? Ô, Moneta, você tá bom, querido? E aí, como é que estão as coisas? Então, deixa eu ver se eu consigo ver. Ah, aqui, ó. Tem uma foto minha aqui no campeonato. Se tudo der certo, ó, reza aí comigo. 3, 2, 1, vai entrar aqui atrás, ó. Vamos lá ver. Boa noite, Isa. Ah, Helena Caparica, Sil Castro. Oi, tudo bom? Vamos lá. Será que vai entrar? Será que vai entrar? Opa, tá entrando, entrou. Então, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem aí. E olha aí, campeonato de Kung Fu. E o tio Mário tava ali sozinho, né? Olha aí, eu tava ali sozinho no campeonato e atrás de mim, né, deveria ter o meu professor, meu mestre, mas meu mestre tava ali em outra incumbência, tinha muita gente para ele orientar ali. Então eu percebi assim, sabe, se naquele momento, né, isso faz uns 2 anos, tá? Eu já fui, acho que alguns campeonatos aí, acho mais de 20 ou 30 campeonatos. E sempre, não adianta, você pode fazer 20, 30 vezes, sempre vai dar uma adrenalina, né? Sempre dá aquela adrenalina, porque seu problema tem 2 braços, 2 pernas, um tronco e tá do lado de lá, que é o outro adversário. Então, muitas vezes eu já saí, olha, teve muitas vezes que eu já saí do vestiário, acho que eu nunca falei isso pra ninguém. E meu professor, né, antigamente, em outros campeonatos, nesse ele não pôde estar comigo, mas isso de outros professores até ainda, eu dava um jab, né, jab direto, socava o aparador, que é uma almofadona assim, socava e chutava, e já parecia que eu estava exausto, né? Por quê? Porque a adrenalina ela consome muito nosso oxigênio. E o que acontece, pessoal? Eu falei, professor, mestre, eu tô assim e tô mal, né? E ele respondeu assim para mim, Mário, é o seguinte, eu já fui a várias vezes campeonato, né? Já fui assim, muitas eu ganhei, muitas eu perdi e tava assim esgotado como você tá. E aí, né? E aí ele não era um coach para mim. Por quê? Porque um coach te leva de um lado a outro. Muitas vezes o coach, ele fez um curso de coach e ele te fez perguntas que te levam realmente a imaginar como você vai estar daqui a 2, a 3, a 5 anos. Mas às vezes ele nunca entrou, ele nunca enfrentou. E o meu mentor, que era meu professor, que tinha passado por lutas nos Estados Unidos, em vários outros lugares, no Brasil, me falou isso. Não, vai, enfrenta, né? E realmente, esse mundo, né? Esse mundo, quando a gente está ali no game, né? Na nossa área de atuação, aqui hoje pode ser a fisioterapia, a minha, a sua área, ele é um jogo ali cruel, porque ele é solitário, né? Por mais que tenham outras pessoas com outras clínicas, com outros consultórios, e por mais que a gente converse com outros profissionais, eles vão dar a impressão deles. Então, assim, aqui nessa foto representa que eu estava sozinho e eu tinha que me coachar, eu tinha que me mentorar. Muitas vezes, né? Essa luta, no caso, eu ganhei, mas não importa o resultado. Várias eu perdi também, né? E também você vê as lutas de faixa preta, né? Não é 10-0, às vezes é 1-1, 2-2, acho que essa daí foi 3-2 para mim, né? Porque foram alguns pontos ali que às vezes você tem um cartão vermelho, um cartão amarelo, na hora H você tem ali advertências que você toma, você não pode tomar. E eu comecei a aprender assim, sabe, a levar as coisas da luta, né? Para a vida. Eu falo da luta, mas eu posso falar da dança, né? Eu gosto muito da dança de salão. Já me apresentei em palcos com teatro, com dança de salão, com luta. E a gente aprende muito, sabe, pessoal? É muito legal a gente aprender e a gente passar esses conhecimentos também para pessoas que vão utilizar, enfim, né? Para que é essa jornada aí do fisioterapeuta de sucesso, né? Eu tenho vontade de passar aí para você o que, se eu soubesse de coisas que eu sei hoje, né? Eu faria muito mais, eu faria muito melhor, né? E então, por que não fazer a pessoa
passar do estágio A ao estágio B, ao invés de levar 23 anos, 25, 18, 15, né? Porque você não pode levar 3 anos. É claro, né? Em um mês também, né? Para com isso, né? Não dá. Em um mês e um ano, às vezes não dá, né? Mas o que eu ouvia falar lá na faculdade, né? Vamos voltar lá atrás na faculdade. Que fisioterapia não era uma profissão promissora, que não dava para ganhar dinheiro com fisioterapia. E tem vários amigos, assim, sinceramente, quando iam se apresentar e sabiam que era fisioterapeuta, olha esse jeito de se apresentar. Tudo bem? Você é fisioterapeuta também? Pô, você também vende o almoço para comprar janta? Você também passa um apertado, tal? E quer dizer, todo mundo fala isso. A pessoa é um... Como que foi que falou? Eu não lembro exatamente o termo, né? Mas esse daí também assim, sabe? É um pobretão. Então, assim, fica um sentimento de escassez e eu percebia na cara das pessoas. E olha, de verdade, eu nunca vivi isso. Na fisioterapia, não, né? Tive outros momentos ali na infância, também nunca fui de, né? Graças a Deus, meu pai passou fome, eu não, né? Meu pai passou fome por mim, né? Me emociona falar isso, mas eu não, né? Ele fez direito para que eu não passasse fome, né? Mas assim, na área de fisioterapia, eu não via isso. Eu via todo mundo me respeitando, eu mandava relatório para médico do que eu estava fazendo, dos pacientes que me encaminhavam. É claro que era difícil médico encaminhar paciente, mas muitas vezes eu sabia que aquele paciente ia para um médico importante e aquilo seria talvez ali uma oportunidade desse médico ver meu relatório, né? E grande parte dos médicos via e falava assim, nossa, mas quem que é essa pessoa que escreveu isso, né? Não, fisioterapeuta, eu quero saber, né? Em alguns casos, nos atendimentos domiciliares, eu lembro que tinha um atendimento domiciliar que eu fiz e o paciente estava com muitas crises respiratórias e começava a piorar essas crises, né? A cada dia piorava essas crises respiratórias e começou a diminuir um movimento no hemicorpo. Eu não lembro se era direito ou esquerdo, né? Ele tinha uma hemiplegia e começava a piorar cada vez mais. Falei, nossa, mas piorar a hemiplegia assim tão rápido? E eu falei, olha, vai no seu neurologista. E teve um dia que eu estava indo lá para atendê-lo e falou, olha, eu vou acertar a consulta com você, mas você não me leva no neurologista? Porque eu até já liguei para ele. Eu falei, não, levo. Você tem alguma coisa para fazer? Eu falei, não, eu levo. Eu levei no neurologista e esse paciente... eu tinha visto um reflexo alterado, né? E uma hiperreflexia, e pensei, pode ser hiperreflexia, né? Quer dizer, liberação do sistema piramidal, ali na degustação das pirâmides, né? Do bulbo, liberação do sistema piramidal. Isso aí não dá certo não, pode ser um tumor ou no cérebro ou na medula. Eu não falei isso para o paciente, eu não falo isso, porque, gente, a gente tem que saber o que falar, né? Então eu só falo quando, né, recentemente teve um caso de pessoas que vieram aqui no consultório e a gente viu, né, reflexo alterado, e aí, né, sempre vem, né? Eu já tratei pessoas que vinham com trombose venosa profunda, você não pode tratar, né? São o que a gente chama de red flags aí, né? Eu hoje, pessoal, vim falar de uma maneira despojada, tá? Mas de uma maneira muito séria. Então, o que são as red flags aí? São as bandeiras vermelhas, né? O que você não pode atender. Então, assim, fratura, pessoas vieram para atender com fratura. Se você não sabe fazer as perguntas certas, as observações certas, você prejudica muito esses pacientes, né? Então, vários desses pacientes, nesse caso desse paciente que eu levei junto ao hospital, o neurologista dele me manda paciente até hoje, porque ele falou, rapaz... 3 vezes na minha vida, com mais de 50 anos, esse cirurgião falou assim, eu vi um tumor desse quilate no paciente. Então, um tumor do tamanho de um limão no tronco cerebral do paciente. No que ele tirou esse tumor, o que foi difícil, né? Porque para extirpar esse tumor, ele demorou aí 12, 13 horas, tá? A parte da cirurgia, e depois mais umas 2 ou 3 horas só para ir eliminando outros acessos, né? Então, assim, foi uma cirurgia de mais de 15 horas, ele sorriu de um lado a outro e falou assim, rapaz, você tem muito sucesso, você tem muito
sucesso, vai ter muito sucesso na sua área, né? E eu sempre gostei, né? Porque, puxa, que legal, né? Ouvir um elogio, né? De fato, de um neurologista, neurocirurgião aqui, bam na área, né? Que até hoje eu mando paciente para ele me manda também pacientes, a gente se fala bem. Então, assim, eu nunca experimentei que a fisioterapia fosse uma coisa que não é uma profissão promissora. É claro, né? Tem pessoas, né? Tem profissionais que trabalham com um ticket médio, né? Que fechou um ticket médio ali, ele ganha o que talvez eu não ganhe no ano inteiro, né? Agora, pessoal, eu não, sinceramente, eu não me direcionaria na vida por ter mais ou menos condição, né? Mais ou menos cash. Olha, faz um programa comigo que você vai ter muito dinheiro. Eu acho assim, se você soubesse que um dentista ou que um gastro tivesse vendo você pelo cifrão, você faria uma consulta com esse gastro, com esse dentista? Eu não faria. Se for realmente pelo domínio e pelo que ele vai me proporcionar de bem, legal, não tem problema. E aí não tem problema, aí você paga o valor, né? Então a consequência, né, dessa jornada de sucesso, né? A gente tem aqui, vai ter um conteúdo gratuito, vão ter vários conteúdos gratuitos que a gente vai liberar para vocês, né? E é claro, nisso a gente tem um programa ótimo aí que a gente vai oferecer aí para vocês. E claro que a pessoa faz e que se ela domina o que ela está fazendo, o paciente não se importa em pagar pela solução que você deu. Se é uma solução boa, se é uma solução rápida, se é uma solução eficaz. Então eu vejo, o paciente não se importa com isso, né? Então, naturalmente, sua agenda vai ficar lotada, você vai ter mais sucesso, você vai ganhar mais dinheiro, você vai trabalhar menos e você vai ganhar mais, claro. Agora, isso assim, né, tem até uma outra que eu falo sobre, uma coisa legal que eu estou aprendendo agora, pessoal, é empreendedorismo, sabe? De uns 8, 10 anos para cá, eu vim empreendendo e eu vim entendendo que o empreendedorismo, você fala, nossa, mas na área da saúde, empreendedorismo? Sim, a área da saúde é uma área em que a gente precisa aprender a vender nosso trabalho, né? Porque é um serviço que você vende. Então, você, querendo ou não, né? Não sei se você já foi informado, vou te informar aqui. O tio vai falar aqui para você. Você é um empreendedor. Talvez você não se trate assim, mas você é um empreendedor. E a Isa está falando aqui. Oi, Lucas, tudo bem? O pessoal está entrando aí. Não podemos falar de qualquer jeito, senão o paciente assusta. Sim, claro, a gente precisa falar, mostrar, explicar, né? E falar com jeitinho ali, realmente, para que ele tome alguma providência, né? Hoje mesmo fui atender, minha sogra, nem encostei, desconfiei em fratura de costela e era mesmo. Olha, tá vendo? Então é isso, né? Se a gente coloca a mão ali, né, numa fratura, e faça você pilates ou terapia manual, osteopatia ou quiropraxia, e complica mais ainda, né, a posição do paciente, puxa vida, né? Isso é um desserviço, né? A gente não quer fazer isso, né? A gente quer realmente contribuir para o paciente melhorar, né? E se a gente contribui, quando a gente contribui, e isso é algo muito rico, né? Quando a gente consegue contribuir e perceber ali não só a melhora mecânica, né? Olha, esse paciente te indica outras pessoas, né? E você acaba fazendo o sucesso, né? Que, olha, o menos realmente acaba sendo mais. Sempre o menos acaba sendo mais. E quando você consegue ter não só esse raciocínio voltado para a prática clínica, olhando para todo o sistema, que eu chamo de raciocínio clínico sistêmico, já é muito bom. Quando a gente não consegue isso, e eu vejo que alguns profissionais ainda patinam, né, para olhar para isso, mas não tem problema, né? Eu quero poder fazer companhia, né, para você, né, em alguns processos aqui. Então isso já é uma grande parte do programa, né? Outra coisa são as percepções avançadas, que tem a ver com a parte emocional. Não tem jeito. A gente precisa entender do emocional. O fisioterapeuta, ele perde muito por não saber
da linguagem do corpo, sabe? De como o corpo fala, de como a pessoa está ali emocionalmente naquele momento, de como ela pode absorver ou não aquela melhora, aquele tratamento, tá? E muitas vezes ela está em uma outra fase, ok, ela está numa outra fase, né? Ofereça outro arsenal, as técnicas você tem que ter, né? Puxa, Mari, mas nesse programa, né? O que você vai oferecer? É legal, eu gosto das técnicas, mas técnicas, vamos falar a verdade? Técnica é o que a gente mais tem. Técnica é o que a gente mais tem, né? Ah, me mostra aí o método Saba. Não dá para mostrar o método, porque você vai ver as técnicas. Você tem técnicas, tem várias técnicas, né? Técnica de osteopatia, de quiropraxia, técnica de medicina chinesa, técnica de metafísica. Essa é a única que não dá para pegar, né? Porque é meta. Mas o método é uma maneira de aplicar várias técnicas, e aí sim tem uma maneira peculiar, né? Tem maneiras, tem mapas mentais para aplicar isso na prática clínica, e isso a gente desenvolve, claro, e aí eu te dou um atalho, né? Isso para quem é meu franqueado, para quem faz meu curso ou meus treinamentos, né? De franqueado, e então... Isso sim, mas aqui no programa, né? Nesse programa eu quero te dar algumas ferramentas para que você seja mais próximo da maneira Saba de pensar, né? Daquele profissional top que encontra uma solução mais integral, né? Pro seu paciente, tá? Então assim, o que é sucesso, né? O que é alguém realizado no sucesso? Aqui tem um plantio, né? O plantio não é só a ideia de plantar e colher, né? Deixa eu ver se eu estou na frente, tem um trator ali e um plantio. Mas é a filosofia daquele agricultor, sabe? Aquele agricultor que ele vai plantar hoje na sua profissão, na sua carreira, que ele vai plantar, que ele vai investir para ele colher amanhã. Ah, mas eu tenho certeza que você não quer investir nada, você não quer investir em curso, você não quer investir em novas tecnologias. E olha, a tecnologia está aí, né? Hoje em dia a gente abre o corredor, abre a porta do corredor, você entra aonde? Você entra numa live, né? Abriu a geladeira, entra num curso, né? Numa outra live, né? Abriu a porta, vai cair numa outra live. Mas o que acontece? A tecnologia está aí. Agora, será que você utiliza a seu favor? Ah, eu tenho certeza que você quer ser um bom profissional e você não quer investir em nada. Será que é possível isso? Né? Eu tenho até uma outra figura aqui que exemplifica isso. Tem um cara com um monte de moedinha aí, ó, um empresário, né, com um monte de moedinha, que são várias, né, em várias lives, em vários cursos, né, muita gente tem muita coisa boa para dizer, gente, eu não quero falar mal de ninguém, pelo amor de Deus, até porque eu sei mesmo, tem profissionais ótimos aí dando excelentes cursos, dicas, mas assim, o que ele está falando aí é isso, né, dinheiro rápido, fácil e sem trabalho, isso não existe, não existe. Ah, pode esquecer, né? Se é isso que você está procurando, muda aí de canal. Muda porque não dá, não. Não. Isso não, eu nunca vi, eu não conheço, né? Agora, a lei, realmente, a questão da prosperidade, né? A questão da prosperidade acontecer na sua vida, de muita coisa está conspirando para que você, né, realmente conheça pessoas novas, tenha oportunidades novas. E aí não é só com dinheiro, né, gente? É com uma série de outras oportunidades, muitas facilidades. Então, isso sim, isso pode acontecer, isso eu já vi acontecer e é para isso que eu te chamo, né, aí para essa série, para esse programa aí dessa semana do fisioterapeuta de sucesso, tá? Dessa jornada, né? Nós vamos ter, eu sei que aqui na BIOS, bom, deixa eu falar oi pro pessoal daqui a pouquinho já, mas já vou te adiantando aqui, ó. Aqui na BIOS nós já temos aí, quem quiser entrar, você pode até compartilhar com os amigos, tem o nosso conteúdo gratuito aí, tá? Para que você tenha esse programa, essa semana, nós vamos fazer mais uma live na segunda-feira, dia 21, sobre essa jornada, né? Que eu vou te dar mais dicas, porque o empreendedorismo também precisa entrar na sua vida, a gente precisa enxergar de uma maneira mais empreendedora, né? Não é porque é da saúde que você não precisa vender seu trabalho, você não precisa, eu sou da saúde, eu não quero comercializar a minha profissão, não tem nada a ver, né? Quantas pessoas eu não converso mesmo na padaria, bato um papo e a pessoa
pega uma confiança, entende, às vezes nem entende direito o que eu estou falando, mas ela fala assim, olha, gostei do que você está falando, eu quero fazer um tratamento com você, nem sei do que, mas eu tenho algumas dores na coluna e eu quero fazer um tratamento com você. E aí eu explico para a pessoa que aquela dor que ela tem na coluna, quando ela faz um tratamento, né, que melhore aquela, por exemplo, um tratamento com quiropraxia, com osteopatia ou com acupuntura, com o método Saba ou com outras técnicas que ajuste aquela região que estava com uma compressão nervosa, por exemplo, e agora eliminou a dor, esse não foi o único benefício. Sabe por quê que nós fizemos para esse paciente? Porque, como eu falei para vocês, de uma maneira integrativa, existe sistema nervoso, cérebro, medula, então sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, os plexos, né, os emaranhados de nervos que vão para cada um dos músculos, né? Existe o sistema nervoso que é funcionalmente, ele está dividido em simpático e parasimpático, que é o sistema nervoso autônomo. É aquele que quando a gente está dormindo, a gente continua tendo que respirar, que fazer o metabolismo, né, gastrointestinal, uma série de cascatas de reações químicas e enzimáticas, tá? Então, todo o tipo de as batidas, os batimentos cardíacos, né? Todo o fluxo sanguíneo de maior ou menor oxigenação através das carótidas, você tem tudo isso está sendo harmonizado. Então tem pessoas que não conseguem dormir direito e muitas vezes a própria falta de conexão do sistema nervoso com aquela região na coluna, com o músculo, ele pode estar fazendo com que a pessoa fique mais acelerada. Ela pode estar fazendo com que a pessoa tenha, por exemplo, um olho ressecado. Eu vou te explicar isso, né? Você já tomou aquele susto muitas vezes, aquela situação que a gente chama de reação, né, reflexa de Raynaud, que é a ativação do sistema nervoso simpático, né? Quando você foi assaltado, por exemplo, você está preparado para bater, né? Eu, como lutador de Kung Fu, posso bater, mas a gente é instruído a não fazer isso, né? Porque pode ser que a gente não sobreviva. Então, a mais inteligente é a gente administrar, sair da situação, né? Ou correr, se for o caso, mas muitas vezes não dá nem para correr, né? Mas então, depois que você saiu dessa situação de luta ou fuga, aí você vai ao banheiro, né? Resolver a situação, fazer o número 2, porque aí é um outro sistema, que é o sistema parasimpático que age, não é isso? Então, imagine que esses dois sistemas, né, na adrenalina e na acetilcolina, eles precisam, né, a adrenalina no simpático e a acetilcolina no parasimpático, eles precisam equilibrar o seu sistema. E grande parte das vezes em que você tem uma dor, em que existe uma compressão nervosa, aquele desajuste, além de estar te gerando dor, pode estar te deixando mais acelerado. Por exemplo, tem uma região ali, né, das torácicas, que estão sempre rígidas, e em que a pessoa pode estar muito ativa. E se você não dá mobilidade para aquela região torácica, seja através de pilates, seja através de osteopatia, de quiropraxia, aí a técnica, aí é o que menos importa, pessoal, a técnica, tá? Importa, claro que importa, você ter uma técnica apurada. Eu estou dizendo que pessoas que fazem técnicas bem feitas, se ela tem um raciocínio perfeito na parte, na clínica sistêmica e coloca isso na prática, legal, você vai oferecer resultado. O que o paciente vai fazer? Ele vai concordar em pagar um valor, assumir um valor mais caro, né, vamos dizer assim, do que o seu concorrente, para que você dê a solução para ele. Claro, com certeza. Então, essa parte do empreendedorismo é legal a gente perceber. Agora, explicar tecnicamente isso para o seu paciente, fazer ele perceber isso na prática, se ele percebe que você domina, aí sim, aí você tem sucesso. Se ele percebe que você não tem a mínima ideia do que você está fazendo, ele vai procurar outra solução. Aí não é uma questão de crença, né? É uma questão de formação. Se você não tem formação para fazer e nem, né? E aí o profissional não tem que ter informação, ele tem que ter formação, ele tem que estudar muito, né? Eu acabei de atender, né? Acabei de atender aqui agora e nossa, já está na hora da live.
Então, assim, não adianta, a gente tem que colocar a mão na massa. Ah, existe a parte do reconhecimento. Ah, sim, você quer ter reconhecimento, mas você quer fazer o quê? Você quer fazer mais do mesmo? Mais do que todo mundo faz? Ah, não. Você quer fazer tudo sem investir? Não, não dá. Isso não é nem um pensamento próspero, né? Aí é que tá, né? Você tá no pensamento de escassez. Vamos sair desse pensamento, o tio vai te ajudar, tá bom? Nossa, gente, tanta coisa para falar aqui, né? E já estamos quase no final aí. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Oi, Ivone, tudo bem? Joana, ô Rodrigo Granja, Caê, Carlos, tudo bem? Muito bem, pessoal. Faz sentido isso que eu falei para vocês, pessoal? Se faz um joinha aí. Ô, Rafa, tudo bom? Criari. Outras pessoas já tinham falado. Ô, Bruninha, Bruna, Bigler, Angélica, muito bem. Lila, Valentim, Yara. Ô, mais gente aqui, que legal, pessoal. Muito joia. Faz sentido aí, pessoal? Então tá certo. Então, deixa eu ver aqui. Que mais? Ó, tem muita coisa pra gente conversar, né? Então, por exemplo, deixa eu falar aqui com vocês. Tá falando dessa parte de plexos, né? Aqui atrás tem uma figura. Deixa eu colocá-la maior. Então, por exemplo, tem uma pessoa, né, que tem um problema, uma questão aí nessa região de transição entre a cervical e a torácica. Então vamos colocar C7T1, né? Então, se a gente perceber que essa transição de C7T1, ela tem raízes nervosas, né? Que vértebras nós temos 7, mas raízes nervosas nós temos 8. Então C7T1, elas podem refletir, por exemplo, lá no nervo ulnar, na mão, e você acha que vai adiantar a pessoa, um profissional, né, que vai tentar fazer uma inflamação, liberar uma inflamação na região do flexor ulnar do carpo, dessa região da mão, do antebraço, começar a fazer liberação, começar a querer trabalhar fragmentadamente ali, de uma forma fragmentada, olhando para a pessoa como se fosse um bife inflamado, né? Olha que absurdo, né? Como se fosse um pedaço de músculo inflamado. Não, existe um problema, né, nas raízes nervosas, talvez na emergência ali, que são tronco médio e inferior, né? Tronco inferior do plexo braquial. Então não adianta a gente mexer no disjuntor lá de casa se o problema está lá no poste, né? Não vai adiantar, o paciente não vai melhorar. Então o que acontece? Você vai fazer 10, 20, 30 sessões, fazer exercício, vai fortalecer, vai alongar, vai fazer eletroterapia. Não vai adiantar, gente, né? Então o que acontece? Você sabe quais são os nervos do plexo braquial? Talvez você lembre de 2, né? Ou talvez nem lembre. Então é importante a gente ver, né? Isso daí na verdade não é preciosismo nenhum. É simplesmente a gente falar, puxa, realmente eu preciso estudar e relacionar aquele simples que eu conheço da anatomia, né? E começar a perceber. Sabe qual que é o esclerótomo, né? Qual é o esclerótomo de uma cervicalgia? Até coloquei aí no post para vocês, né? Qual que é o esclerótomo? O que é esclerótomo? É a parte óssea, né, que é inervada pela metâmera, pelaquela parte da medula que chega até aquela região, seja na cervical, seja no ombro. Qual que é a metâmera dessa região? E o dermátomo? Lembra do dermátomo? Acho que eu estou na frente do dermátomo, né? Então o dermátomo, né, as metâmeras de uma cervicalgia, ou até mesmo o que está acontecendo para a pessoa ter uma dor de cabeça, né? Legal, puxa, que joia, que legal. Eu consigo olhar para o paciente de uma maneira mais específica, de uma maneira mais clara. Sim, dessa maneira é difícil você não ter sucesso, né? É muito difícil você não ter sucesso, só que tem mais coisa. Pô, mas mais coisa? Sim. Tem essa pessoa que está com uma dor no antebraço,
e está com problema na cervical, por que ela ficou tensa ali na cervical? E mais, por que ao invés de fazer uma rotação para um lado e proporcionar dor de um lado, por que proporcionou dor dos dois lados do paciente, nos dois braços, nos dois antebraços? Aí você tem questões, olha, você tem questões emocionais, você tem percepções que você não precisa ser psicólogo, tá? Viu, fisioterapeuta? Você não precisa ser psicólogo, mas você tem percepções. Não é porque você não é psicólogo que você vai ignorar percepções. E elas são treináveis, gente. Olha, é muito legal você fazer parte desse programa, entender, né, não só de uma forma maior, mais ampla, alguns mapas mentais para compreender o raciocínio clínico, sistêmico, né? Mas também tem as percepções avançadas emocionais. Qual será o biotipo desse paciente? Será que ele é do tipo colérico, do tipo fleumático? Será que ele é do biotipo sanguíneo? Será que ele é melancólico? Né? Então, sei lá, a gente vai ter tempo de falar tudo isso? Talvez em algum outro programa sim, mas quer dizer, você vê como tem muito mais coisas? Se a pessoa está ali vivendo um processo de divórcio, de separação, né? Por mais que você não tenha como ir lá atuar na separação dele, você precisa compreender esse momento dele, né? Esse momento emocional. Então, é importante que você entenda isso, físio, e que você consiga treinar, pelo menos abrir a cabeça para que esse conhecimento venha vindo, né? Para que você vá se preparando para esse conhecimento, tá ok? E para que você perceba que existe mais do que só pele, músculo, osso, nervo, né? E que também existe toda aquela parte do sistema nervoso, né? Simpático e parasimpático, né? Como eu estava falando aqui para vocês, nessa região, eu estou falando da cervical, mas, por exemplo, na região torácica, se essa pessoa tem toda essa parte da torácica hipomóvel, então o que pode acontecer? Aqui, ó, peguei uma parte da torácica aqui, pronto, ó. Essa parte da torácica hipomóvel é bem a região onde nasce, né, o sistema neurovegetativo ou sistema nervoso autônomo. Se essa pessoa está pilhada, às vezes ela não consegue dormir. Você proporcionando movimentação, vamos colocar aí de T1 a L2, né, que é onde o sistema nervoso simpático ele nasce aí, mas ele atua em várias regiões. Tá? Existe sistema nervoso simpático sim também na cervical, porque nós temos os gânglios cervicais superior, médio e inferior, nós temos o gânglio estrelado, tá? Então assim, se você não sabe disso, aí a gente não consegue progredir, né? Mas se você vier comigo, né, tenho certeza que a gente vai fazer aí uma boa semana, né, na semana do fisioterapeuta de sucesso, e a gente vai começar a desvendar outras coisas, e eu tenho certeza que o seu resultado vai vir aí na clínica, né? E eu tô torcendo para isso, tá? Eu quero isso para você. Fala, Ivone, Vilmar, Felícia. Ô, Sandrinha, tudo bem? Acabei de falar do pessoal de Marília, Sandra, da nossa formatura aí. Tudo bem com você? Acenando aí para você também, tá? Faz tempo que a gente não se vê, né? Puxa vida. A turma sempre se encontra aí. Eu nunca tenho tempo de... tô em débito aí com a turma, né? Mas a gente vai se ver sim. Pessoal, eu acho que é isso. Quem quiser pode ir lá na BIOS. Acho que já lá na BIOS a gente tem essa... Você pode se inscrever para essa semana gratuita. Dia 20 de agora até dia 24 nós vamos ter conteúdos gratuitos. E dia 21 a gente vai fazer mais uma live aí para ver como é que vocês estão indo, se estão gostando dessa semana, tá bom? Então eu quero que vocês fiquem com um grande abraço meu aqui e depois me deixem aí comentários, me chama no direct, tá? A gente vai conversando, tá ok? Pessoal, um grande beijo e até daqui a pouco, até segunda-feira que a gente vai fazer essa live, e um grande beijo para vocês. Fique com a gente.